hoje o prato mais votado e mais pedido desse canal. Sim, gente, eu decidi me aventurar e recriar o cachorro-quente de sobremesa da Marge Simpson. E para esse desafio, eu vou começar pelo que seria o ketchup e a mostarda desse hot dog. Primeiro, a geleia precisa ter uma boa textura para ficar parecendo um ketchup de verdade. Meus morangos já estão lavados e higienizados e agora eu vou cortar eles em pedaços maiores. Em cubos assim já tá ótimo, não precisa picar muito, que é para não dissolver tanto na hora que for pro fogo. Beleza, já cortou tudo, leva esse morango já cortado para a panela e aqui vai o suco de uma metadinha de limão. Liga o fogo para dar um susto nesses morangos e deixa eles soltarem um pouquinho de água antes de você colocar a água da receita. E isso, gente, é basicamente no olhômetro. Para você não colocar água demais, você tem que olhar e ter essa noção, porque o que tá aqui tem que evaporar e engrossar. Então, dependendo do seu morango, você pode precisar de mais ou menos água. Desse jeito que tá aqui, tá ótimo de água para mim. E aí já coloca o açúcar com uma pitadinha de sal junto e agora sim começa a mexer até essa geleia de morango engrossar. E aí você vai ver que é todo um processo. A colher vai pingar bastante no começo, mas fica tranquilo que não tem nada de errado. Conforme você for misturando, esse pingo vai ficando cada vez mais lento, o que significa que a sua geleia já chegou no ponto certo e pode desligar. Porque daí pra frente, esse açúcar vai começar a caramelizar e não é isso que a gente quer. Ó, minha calda já começou a pingar mais lentamente, então significa que já tá no ponto e na hora de desligar. Potinho esterilizado para esfriar em temperatura ambiente, sem pressa, e bora pro resto da receita. Para continuar, a mostarda de caramelo. Com o fogo desligado, vamos primeiro dissolver esse açúcar com a água. E aí liga o fogo e sem mexer nessa panela mais, deixa essa calda virar um caramelo bem clarinho. Cuidado nessa parte, gente, o açúcar guarda muito a temperatura. Então quando você achar que tá bom, tem que ser rápido para desligar o fogo, colocar o resto dos ingredientes e continuar mexendo até essa mistura ficar lisa e brilhante desse jeito. Fazer o suspiro, mas antes eu vou fazer, quem tá fazendo essa receita não tem açúcar de confeiteiro em casa e quer fazer o suspiro. Eu também não tenho açúcar de confeiteiro hoje, então eu vou começar fazendo meu açúcar de confeiteiro. No liquidificador vai o açúcar comum ou cristal e o amido de milho. E se você não tiver amido, basta que você triture bem esse açúcar até ele virar um pozinho bem fininho. O amido, na verdade, ele só vai servir para ajudar a secar o açúcar e melhorar a textura dele, mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Um minutinho batendo em velocidade máxima, espere esse açúcar baixar um pouco antes de você abrir e pronto. Essa medida aqui tem uma xícara de açúcar de confeiteiro, uma xícara de açúcar de confeiteiro. E agora a gente pode começar a fazer o suspiro. Para o suspiro é bem aquela receita de vó super simples. Primeiro separa as claras que você vai usar. Aqui para cada xícara de açúcar vai uma clara de ovo. Eu estou usando 2 xícaras de açúcar comum para uma de confeiteiro e 3 claras. Meu Deus, quase que cai, mano. Ainda bem que eu quebrei separado, porque eu tava sentindo que ia acontecer isso. Mistura bem. E depois de dissolver completamente esse açúcar nas claras de ovo, sentir que não tem nenhum pedacinho de açúcar, nem nada, pode ligar em fogo baixo. E aí essa mistura não pode ferver. Você vai mexendo e colocando o dedo no fundo da panela. Sim, gente, essa é a melhor maneira de saber se está no ponto certo. Colocou o dedo e não conseguiu contar até 5, tá no ponto exato. Desliga, leva direto para sua batedeira e aqui vai bater até essa mistura esfriar completamente. É opcional, mas o cremor de tártaro ajuda a deixar mais estável o suspiro. Vai dar cerca de 5 a 10 minutos em velocidade máxima e aí você vai ver que a mistura vai dobrar de tamanho, ela vai ficar bem mais branquinha, da cor do suspiro mesmo. E se você quiser ter certeza, afunda e levanta as costas de uma colher no suspiro para ver se está nesse ponto aqui de pico firme. Suspiro pronto, agora vem a parte mais difícil desse vídeo. Eu tô usando a mão do pilão aqui como base porque eu acho que vai ficar uma abertura legal para esse hot dog. E para não grudar eu molhei um pouquinho o papel manteiga. Eu já modelei alguns suspiros para ver se tá fácil de manusear essa massa. E aqui eu vou basicamente tentando modelar um pão em volta desse papel manteiga. Vou deixar uma camada mais grossa nas laterais, porque da primeira vez que eu fiz, eu tive problema para desenformar dos dois lados. Então vou deixar o máximo que eu conseguir aqui, que mesmo se ela sair do lugar, eu vou ter certeza que a ponta aqui do nosso pãozinho, ele não vai quebrar, não vai rachar, não vai ficar mais fino.
Então, beleza. Eu só quero tirar esse excesso aqui. Tentar tirar o excesso para o nosso pão ficar o mais parecido possível. Vou correr pro forno e daqui a pouco a gente volta. O pão não ficou exatamente ruim. Ele só ficou tempo demais no forno, ou o forno estava muito quente. Então, para não perder a quentura do forno, eu já fiz outro pão. Ele tá lá assando. Deixei um pouquinho mais baixo. Mas aqui a gente já vê que ele tá com uma curva. Então, ele já pegou o formato. Vamos esperar. Foi nesse momento que eu comecei a ficar com um pouquinho de medo, porque não tava com cara de que ia desenformar fácil. Então eu fui tentando descolar o papel manteiga da melhor forma que eu consegui. Ai, caramba, como eu vou soltar isso? Eu tô indo bem devagarinho com a faca para tirar o que tá colado no papel, que daí eu vou conseguir pelo menos tentar descolar dessa forma, porque se eu puxar, o pão vai quebrar, e eu não quero que o pão quebre, porque ele tá bonito, ó, que ele tem que passar por um lado, então, ai, que bonito. Ó, tô sentindo balançar. Vamos ver se eu cortar, mas aí eu não vou ter como puxar. Vou dar uma raspadinha aqui no canto. Consegui tirar aqui. Eu consigo pelo menos deslizar. Ai, eu não queria ouvir isso. Aqui em cima do que ele... Nossa, gente. Eu não sei nem o que falar. Vou arrancar também. Já me irritei, que eu vou ter que fazer outro. Se eu puxar assim, aconteceu o quê? Se eu puxar assim, ia dar certo. Mas acho que só deu certo porque quebrou ali. Olha, gente. Ah, não! Terceiro pão de teste, eu tô confiante que meu plano inicial era bom, mas ele precisava ser melhor executado. Então eu dobrei uma folha de papel manteiga um pouco mais grossa, molhei um pouquinho menos, e aqui eu vou tentar modelar o mais simples possível, já que eu percebi que ele cresceu mais do que eu imaginava no forno. Honestamente, ele ficou até mais bonito do que eu esperava. E agora é o momento da verdade, porque a minha massa acabou. Vou levar pro forno e lá também vai ser em uma temperatura bem mais baixa que antes. Nosso pão voltou do forno, ficou bem lindinho, mas ainda tá um pouco pálido com aquela cara de pão de hot dog cru. Vou tentar desenformar e voltar com ele pro forno para tentar dourar melhor de todos os lados. Pra minha sorte, começou a deslizar muito rápido, então eu só fui puxando com muito cuidado, porque afinal de contas eu já tinha perdido 2 receitas tentando desenformar. E ficou assim, gente. Agora eu preciso tirar a folha de papel manteiga com muito cuidado para não rachar de novo, porque quebrar nessa parte seria realmente péssimo. E já que eu tô com sorte, eu vou aproveitar e aparar esse pão aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho com cara de pão. E bora pro forno. Deixa eu olhar como tá essa geleia. Enquanto o nosso pão de suspiro tá no forno, eu vou aproveitar que a geleia de morango e o caramelo salgado já esfriaram completamente e eu vou colocar eles nos devidos potinhos reais de ketchup e mostarda pra gente já entrar no clima do hot dog. E não, gente, eu não esqueci a parte mais importante, que é a salsicha. É que ela tem que estar fresquinha e crocante, por isso ela é feita por último. Já tô aqui com a minha massa de cookies pronta e gelada, eu já ensinei muitas vezes no canal. Salsicha feita, aqui eu tenho a mistura do tempurá, tenho amido de milho com água, onde eu vou passar primeiro, depois farinha de trigo, tirando sempre esse excesso que fica com as mãos e bastante delicadeza. E aí, pra você passar na mistura do tempurá, que é a última, você já tem que estar com óleo no fogo, joga um pouco dessa mistura no óleo pra ver se o óleo tá quente. E aqui eu também tenho que ser rápida e não exagerar na massa do tempurá pra não ficar com outro formato. Viu que começou a inflar e dourar nas bordas, vira e espera dourar do outro lado.
salsichas fritas, eu vou deixar escorrer um pouquinho na grade e bora montar o nosso hot dog de sobremesa da Marge Simpson. Olha esse pão de suspiro, gente, a cor ficou perfeita e tá real parecendo um pãozinho de hot dog, vai. Já merecia uma curtida só pela receita de suspiro fácil e rápido. Para montar o cachorro-quente de sobremesa da Marge, eu coloquei a salsicha de massa de cookies empanada, uma camada bem generosa do ketchup de geleia de morango e, por último, a mostarda de caramelo. E aí, que nota você dá para esse lanche? Gente, eu tô muito orgulhosa. Eu confesso que eu tô muito satisfeita com o resultado. Pra mim ficou bem parecido com o hot dog que a Marge prepara pro concurso da tia recém-assado, então valeu muito a pena todos os testes que deram errado, porque no final ficou mais perfeito do que eu imaginava. A geleia de morango e o caramelo salgado combinaram muito com os cookies, e o pão de suspiro é o que dá a crocância no final e faz tudo combinar perfeitamente. Valeu, tia recém-assado, e muito obrigada a todo mundo que votou e fez esse desafio acontecer. Um beijo e até a próxima!